Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, CCP. É uma alegria mais um ano estar aqui. Estou aqui com a família e com irmãos e amigos que me acompanham. Glória ao Senhor Jesus, minha esposa, minha filha Aurora, meu filho André no violino, a Amanda, o Tom e a G, meus amigos queridos. E falta só o Davizão aqui, que toca comigo há 30 anos, mas hoje está com o pé machucado. Mas glória ao Senhor por estarmos aqui para louvar e adorar ao Senhor e ouvirmos sua voz juntos. Glória a Jesus, aleluia. Cântico number 1, digno de glória. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra.
Eu sei que foi pago um alto preço. Cântico número 2. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Abalado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só no coração do Senhor, que combate as trevas me livre, que nos devem separar. Os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
Vamos andar, Senhor. Glória a Deus. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor. Cântico número 4. Glória a Deus.
tirar essas vestimentas, Senhor. Queremos estar vestidos com essas vestes de louvor. Só pra te adorar. Cântico número 3. E fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso.
consolação da tua presença, Senhor. Número 26, filha. Ao único que é digno de receber toda a honra. ministrar uma palavra, irmãos, que está em Jeremias 29. Quando eu entrei aqui e vi o pastor Hispano citando esta palavra, eu disse: olha aqui, ó, estamos no mesmo mover de Deus. Essa é uma carta que Jeremias escreve para o povo que estava no exílio na Babilônia.
meu filho André. Onde está? Tu vê dentro da minha jaqueta que está aí do ladinho o meu telefone que tem meu esboço. Antes, quando era no papelzinho, vinha junto na Bíblia, agora fica no telefone. Versículo 13 diz assim: essa carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemalias, filho de Uquias. Obrigado, meu filho. Jeremias 29. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, assim diz o Senhor, versículo 4. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitais nelas, plantais pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, e aí não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. E diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, meu entendimento desse texto é que exílio é todo lugar para onde somos levados sem querer. Exílio é uma circunstância, uma situação para onde, debaixo da permissão de Deus, nós somos levados. Muitas vezes por causa de pecado, ou fomos empurrados por alguém, ou por uma circunstância da vida, uma circunstância de vida a qual estamos presos e da qual não podemos sair por nossa livre e espontânea vontade. Exílio pode ser causado por uma enfermidade, um tempo de incerteza, causada por desemprego, falência, abandono, separação, divórcio, prisão, morte, confisco, escassez, crise matrimonial ou uma crise com os filhos, dívidas impagáveis, deficiências físicas ou mentais que podem aprisionar e nos limitar em uma situação, em uma circunstância. E essas circunstâncias sempre nos levam a experimentar sofrimento, lutas, medos, carências, dúvidas, incredulidade, desânimo, decepção, sobrecargas e incertezas. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu estava ali no hotel esperando minha querida G e recebi uma carta de uma menina exilada. Exilada por um pai que a abandonou ainda pequena. E ela narrava nessa longa carta que me escreveu sua vida de dor, de sofrimento, de exílio. E assim estão as pessoas no mundo, muita gente exilada. As circunstâncias que a vida vai nos proporcionando ou as nossas opções nos levam ao exílio. E aqui essa carta foi escrita ao povo que estava no exílio. E a primeira coisa, o nosso primeiro ponto, meus amados,
é o que Deus fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus permite exílios. E quem está dizendo aqui é alguém que tem conhecido circunstâncias na vida que às vezes nós entendemos muito tempo depois que Deus estava naquilo, que Deus permitiu. Eu já contei para os irmãos aqui, e o irmão me lembrou aqui na frente, quando Rosana estava grávida do nosso menino, esse violinista aqui, meu filho querido, e eu estava ministrando em Havana, Cuba, meus irmãos, e recebi a notícia de que Rosana tinha sido baleada por um assaltante na porta de nossa casa em Porto Alegre, e os Borbas foram para o exílio a partir daquele tiro, um exílio de medo, de rancor, de insegurança, de incerteza. Rosana foi para uma UTI com a barriga ainda grande, grávida de 8 meses, e foi um tempo de exílio na nossa vida. Mas hoje, nós olhando para trás, nós reconhecemos isso aqui. Deus permite. Nós não compreendemos os exílios, o povo não entendia, mas Deus estava dando aqui uma nova diretriz. Exílio é algo que Deus permite para um fim proveitoso, para algo que nós não compreendemos, mas Deus sempre compreende. Amém, amados? Erga a sua mão e diz: Deus está no controle. Irmão Júlio, Deus está no controle, aleluia. Essa é a palavra de fé que Deus traz para a sua igreja nesta manhã. Deus está no controle dos exílios da sua vida. O exílio para você pode ser essa terra aqui, irmãos, pode ser circunstâncias aqui dessa nação, da qual você está como imigrante, mas Deus está no controle. E o Senhor diz: fui eu que te trouxe, eu que permiti, eu que trouxe você aqui para um fim proveitoso. E a primeira coisa que Deus fala aqui, irmão, a segunda coisa é que Deus não nos quer presos às circunstâncias nas quais nós estamos. Deus é um Deus que sempre quer que o nosso presente, que o nosso dia de hoje seja próspero e abundante. Não são os exílios que vão limitar a nossa vida, não é o que aconteceu, não é o passado que vai limitar a sua vida. Isso eu estou escrevendo para a menina que me escreveu hoje. Não é o passado que vai definir como vai ser o seu presente e nem tampouco o seu futuro, porque Deus vai colocar, vai te dar forças, vai te dar sabedoria para seguir adiante. Por isso a palavra do Senhor aqui diz assim: edificai casas e habitai nelas. Não é uma coisa estática de destruição, não. Aonde Deus te colocou é um lugar de edificação. Edificação fala de construção, fala de família, fala de vida, fala de prosseguir nos planos e nos valores de Deus para a nossa vida. Aqui fala: vocês vão construir. O exílio, meus irmãos, quando ele está nas mãos de Deus, é um lugar de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. É um lugar de construção, de edificação. Aqui o Senhor diz: vocês vão construir casas e habitai nelas. Olha aqui, é um lugar de plantação, de plantar pomares e comer dos seus frutos, meus amados. Olha aqui, um exílio não é para destruição, é um lugar. Muitas pessoas no mundo, os exílios destroem as pessoas. Aqui não, Deus te dá sementes para plantar pomares na sua vida. É um lugar de plantio, é onde você vai plantar e vai colher os frutos do Senhor para a sua vida. É onde você vai construir casas. Aqui o Senhor, na continuidade, fala: é onde nós teremos os filhos e as filhas e os daremos em casamento. Fala da continuidade de uma bênção sem medida. No mundo, os exílios destroem. Aqui o Senhor diz: vai ser um tempo de prosperidade. Os exílios que o Senhor direciona, que o Senhor cuida, porque Deus estava cuidando. E foi realmente, irmãos, se você olhar a história de Israel durante o exílio, foi um lugar em que o povo cresceu. Eles chegaram lá como tribos, como tribos diferentes, e saíram de lá como uma nação. Eles saíram de lá com a religião judaica,
embrionária e veio de lá definido. Foram lá onde a maioria dos profetas escreveram suas cartas. Foi lá em que os salmos foram compilados. Foi lá em que começaram as sinagogas a se formarem, os lugares de oração do povo judaico. Foi lá que eles se tornaram uma nação. Foi lá que Deus preparou, irmãos. Foi lá que Deus preparou homens como Daniel. Ele surgiu lá nesse exílio. Ele era filho, ele chegou criancinha lá. Daniel chegou como criança, arrastado pelo deserto, talvez por seu pai, por sua mãe, por sua família. Foi lá que apareceu Esther. Foi lá que a rainha Esther, aquela moça preciosa, sobrinha de Mordecai, por certo tinha perdido pai e mãe, que devem ter morrido pelo caminho, mas foi lá que aquela mulher surgiu. Irmãos, os nossos filhos nas épocas de exílios podem se tornar escravos ou pode se tornar homens de integridade, como foi Daniel. Nos exílios você ou gera escravos ou homens e mulheres de Deus, como foi Esther, como foi Esdras, como foi Neemias, grandes heróis da Bíblia, que até hoje nós nos lembramos dos seus feitos, pessoas que influenciaram a sua geração, mas eles foram lá daquele exílio, irmãos. Eles nasceram possivelmente no meio dos exilados, eles se criaram, eles foram forjados ali dentro daquele lugar. Você pode gerar príncipes ou escravos. Nos exílios, muitas vezes, irmãos, quem mais sofre é a família, quem mais se ressente, quem mais pena é a família. Muitas vezes nos nossos exílios nós passamos ressentimento, nós passamos incredulidade, nós passamos morte para os nossos filhos, nós passamos murmuração, descontentamento, tudo que está no nosso coração. Mas não foi isso que aconteceu. Os exilados passaram a sua fé para os seus filhos, meus amados. Mesmo nas épocas mais difíceis, em que o salmista diz: vão pendurar as nossas harpas aqui nos salgueiros da Babilônia, Deus disse: que nada, pega a harpa, desperta a alva e proclama a glória e o nome do Senhor. Aleluia! Porque no exílio você canta louvores para Deus e celebra o nome do Senhor. Não deixe os exílios te matar, meu irmão. Não deixa. Não deixa os exílios matar os teus filhos. Não deixe o exílio matar o teu casamento. Pelo contrário, é hora de cuidar da casa, de construir, de edificar a casa, diz o Senhor, para a tua vida, meu amado. E profeticamente Deus está trazendo esta palavra para reconstruir. É hora de você reconstruir a sua vida em qualquer exílio que você esteja vivendo, meu irmão. É hora de multiplicar. Mas aqui Deus diz uma outra coisa no versículo 7. Ele fala sobre o lugar do exílio. Eu tenho visto pelo mundo afora, sempre que tem imigrantes, muita gente nunca se contenta com a terra na qual está. Isso aqui, uma vez eu estava no Japão ministrando, e aquele irmão era tão rancoroso com o Japão, que ele dizia assim: isso aqui vai cair tudo, esse orgulho vai se acabar, essa nação já era, né? Mas o Senhor diz que para onde Deus nos levar é para nós sermos bênção naquele lugar. É para você orar pela paz dos Estados Unidos, é para você orar pela prosperidade dessa nação, para onde Deus te trouxe. É para nós sermos bênção aqui. Não é só para você ganhar dinheiro aqui, é para você ser um instrumento da bênção de Deus aonde Deus te leva. Eu lembro de uma senhora muito querida, a vovó Geni, nossa vovó de oração lá em Porto Alegre. Ela caiu no exílio com uma hepatite crônica, lhe deu uma cirrose, e o médico deu 3 meses, ela durou mais 3 anos, porque ficava no exílio orando e cantando. A gente ia lá visitar a Rosa Geni no exílio da caminha dela. Ela estava com o gravadorzinho, cassete, com uma fita de louvor e as mãos erguidas ao Senhor, cantando louvores. Sempre que eu ia lá, esta era a mesma cena. Sabe o que é isso, irmãos? Boa administração de exílio. Glória a Deus. Aquela cama era um lugar de bênção. Outra vez eu fui ministrar na França e estava ministrando na cidade de Lyon, e eu fui jantar com um dos pastores da cidade, e era um irmão relacionado com a missão com quem eu estava trabalhando naquela época, Portas Abertas,
Eu fui na casa daquele irmão e sentei lá numa linda mesa francesa, com aquele creme de champignon, todo especial, do jeito francês. Depois terminou a janta e aquele homem nos levou: eu quero levar vocês no meu santuário. Daí eu cheguei lá naquela grande sala e ele nos mostrou: aqui é o meu ministério. E tinha um mapa do mundo naquela parede. A parede inteira do quarto era um mapa mundi, cheia de nomes, de situações, de pessoas, de problemas, de nações, ali escrito com letras grandes. Daí ele perguntou o nosso nome: onde vocês moram? Aqui, Porto Alegre. Ele pegou lá e escreveu o meu nome do irmãozinho que estava comigo. Depois ele apontou para o fundo da sala e lá estava uma cadeira de hemodiálise. Ele disse: eu tenho que ficar todos os dias 6 horas ali. O governo da França colocou essa cadeira aqui em casa e traz um enfermeiro todos os dias 4 da tarde e até as 10 da noite eu fico aqui com os meus braços fazendo transfusão de sangue. Se eu não fizer isso, eu morro. Um exílio vitalício, irmãos, aquela pessoa tem. Mas aqui é o meu altar, meu santuário. Eu fico orando por cada pessoa. Eu não tenho outra coisa que eu possa fazer. Eu não consigo ler, eu não consigo produzir nada nessas 6 horas, mas eu consigo orar. Sabe o que é isso, irmãos? Boa administração do exílio. Aquilo não para a sua vida, não parou o seu coração. Ali ele fica louvando ao Senhor, orando por cada pessoa. Meus amados, Deus permite coisas assim para que se levantem pessoas assim. O exílio, quando cuidado por Deus na nossa vida, Ele nos faz sair dali como uma pessoa diferente, assim como foi o povo de Israel. Porque aqui qual era o objetivo de Deus? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o meu coração. Exílio é hora de buscar a Deus, de buscar o Senhor, não de uma forma qualquer, mas de todo o coração, com toda a tua alma, com tudo. E foi isso que Deus ensinou o povo de Israel a fazer. Foi um lugar de busca profunda de Deus, irmãos. O exílio não foi para destruição, foi um lugar de busca. Olha aqui o que Deus, tudo que Deus quer é isso aqui, irmãos: serei achado por vós. Deus permite exílios, irmãos, para comunhão. Eu ganhei um disco em Brasília um tempo atrás. Desse disco que a gente ganha de alguém da igreja, veio: irmão, olha, ouve o meu CD. E um dia eu estava no meu carro e pus a mão na mochila e estava aquele CD. Ali eu peguei, coloquei o CD e fiquei ouvindo o dia todo aquele CD enquanto andava em Porto Alegre. E a última música do CD era assim: por toda a minha vida Deus quis falar comigo, mas eu não compreendia a sua voz. Até que um dia, em uma esquina da cidade, veio um bandido e me colocou com 1,94 m no porta-mala de um Gol. E durante uma noite inteira ali eu fiquei. Aquele moço ia contando a sua experiência de conversar com Deus dentro do porta-mala do seu Gol, enquanto seu carro estava sendo usado para assalto. Daí ele diz: mas ali eu encontrei, meu Deus, ali foi meu lugar secreto. Ali Deus falou comigo e eu ouvi a sua voz. Tudo que Deus quer, irmãos, é isso. Deus permite exílios porque às vezes nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel tinha se afastado completamente do Senhor, não queria mais saber de Deus, até que Deus os colocou no deserto, no caminho da Babilônia. Até que Deus pôs esse moço dentro do porta-mala de um Gol. Até que Deus coloca a nossa vida numa situação que nós não podemos mudar, mas Deus está dizendo: você pode administrar, em nome do Senhor Jesus. André e eu, nós fomos nesse final de ano na prisão de segurança máxima na cidade de Canoas, do lado de Porto Alegre, onde nós realizamos 4 cultos.
e ministramos para todo o contingente daquela penitenciária, e mais ou menos 20 vidas se entregaram ao Senhor. Um dos rapazes com quem eu falei, sua pena é de 234 anos de prisão, mas ele teve uma entrega tão radical para Deus, irmãos, que ele diz: para mim não importa se está fora ou dentro, Deus me trouxe aqui para eu conhecê-lo. E aquele homem agora é um dos pastores ali daquela penitenciária, que está cuidando e discipulando outras vidas, levando seus companheiros a conhecer a Cristo Jesus. Deus permite essas coisas. Quando eu estava no Egito, o ano retrasado, eu conheci um homem cujo nome é simplesmente Abdullah, e o Abdullah disse assim, que a vida dele foi mudada, a eternidade na vida dele foi transformada quando ele chegou em uma prisão, e lá ele conheceu um pastor, um servo de Deus que estava dentro da prisão, e aquele pastor o levou a conhecer a Cristo, e esse Abdullah se tornou um dos maiores evangelistas do mundo árabe nos dias de hoje, e um pastor do rebanho do Senhor, que está fazendo a obra de Deus no interior do Egito. Sabe onde? No exílio de um pastor. Ele é fruto do exílio de um pastor, dar frutos. Esse pastor deu fruto desse homem precioso que eu tive a honra de conhecer lá no interior do Egito, irmãos. É fruto de um pastor que foi aprisionado, jogado em uma prisão, e ali ele proclamou o amor de Deus para um dos maiores terroristas do Egito, que era esse tal de Abdullah que eu conheci da Irmandade Muçulmana. Porque bom administrador da prisão, você vê, irmãos, eu li a semana passada a história de José e reli, para relembrar da história. E José teve vários exílios. Primeiro foi jogado por seus irmãos numa cova. Ali ficou José, não diz quanto tempo ficou, mas passou uma caravana de ismaelitas, foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi andando para o Egito. Lá foi vendido como servo para Potifar, continuando o seu exílio. Quando estava tudo bem, a mulher de Potifar apareceu para tentar o pobre José. Ele não caiu na armadilha, foi para um exílio pior ainda, irmãos. Olha ali. Mas Deus tinha algo proveitoso e foi José para a prisão. Interessante que em todo lugar que José caía, José administrava o seu exílio, né? Ele caiu na casa de Potifar, administrou a casa. Caía na prisão, administrava a casa. Deus estava lhe ensinando alguma coisa com a administração, queria ensinar José. Então os exílios, as prisões, na casa de Potifar, tudo o que aconteceu com José, e no fim da vida de José, José declara: olha, fiquem tranquilos, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me trouxe. Deus está no controle. José reconheceu no meio da sua vingança, quando estava querendo aprontar mais ainda para os seus irmãos, Deus falou com ele, Deus mudou seu coração dizendo: eu que te ensinei a administrar o teu exílio. E isso é o que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, meus irmãos. Talvez você olhe para a vida de José, pô, esse cara temente a Deus, a vida dele ia de mal a pior, ficava cada vez pior. Mas Deus, aqui Deus fala, não é para sempre. Deus fala, tem um tempo marcado. Exílios, quando governados, direcionados e cuidados por Deus, o Senhor diz, tem um tempo marcado, vai ser definido esse tempo, para vocês vai ser 70 anos, vai ser 70 anos, Deus marca tempo, Deus marca estações, Deus marca, meus amados, Deus marcou na nossa vida, nós não podíamos ter filhos, mas Deus nos deu a promessa, depois veio nossa Aurora, depois o André, nos tornamos pais e mães, na hora certa do Senhor, as estações de Deus têm tempo certo. Exílios tem hora para terminar, meus irmãos. Diga ao seu irmão, exílio tem hora para terminar. Tem hora para terminar, em nome do Senhor Jesus. Não vai durar para sempre, não. Para a honra e glória do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. No versículo 14, Deus conclui assim: serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei mudar a vossa sorte. Eu recebo essa palavra. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Recebemos essa palavra? Hein, irmãos? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. A gente gosta do farei mudar a vossa sorte, mas o que Deus realmente gosta de ser achado por nós. Tudo que Deus quer ser achado por você, meu irmão, no meio do seu exílio, é encontrar Deus no porta-mala do carro, dentro de uma prisão qualquer. Ali Deus quer te encontrar. Ali Deus quer ser o teu cheiroso, trazer o carinho e o amor para a tua vida. E foi isso que mudou no povo de Israel. Sabe, irmãos, que uma porcentagem do povo de Israel não voltou do exílio? Estava tão boa a casinha que Deus deu lá, a vida na Babilônia, que foram ficando por lá mesmo. Porque Deus mudou as suas sortes. A família estava tão bem, tinham conseguido um empreguinho na Babilônia, estava tudo bem. E muita gente ficou por lá. Eu li a história, teve uma tribo inteira que ficou além da Babilônia, no país hoje, que é o Cazaquistão. Existe uma tribo judaica inteira que ficou e está lá até hoje e formou uma grande colônia judaica naquela região. Sabe quando que eles foram para lá? Nessa época. E nunca mais saíram. Formaram uma outra nação. Assim é quando Deus está no controle. Ele nos encontra e nos acolhe. Amém, meus amados? Eu vou terminando por aqui, mas eu quero fazer um convite. Se você está no exílio, de qualquer natureza hoje, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui orar, trazendo a sua causa diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos ficar de pé. Você pode sair do seu lugar agora e vir aqui. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu exílio. Deus quer mudar a sua sorte. Não deixa Deus te jogar no porta-mala de um voo. Número 10. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens